Boa tarde, hoje é domingo, né? 21 de fevereiro de 2021. Nessa tarde, eu tenho o privilégio de estar aqui do lado do meu ex-pastor e amigo, né? Salviano, que Luciano? Salviano Bezerra da Silva, né? Nós nos conhecemos no ano... o mês foi fevereiro e o ano foi 1994. Quando o Recanto das Emas ainda ia fazer um ano, né? E hoje eu estou com ele aqui na minha casa, privilégio de recebê-lo. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Sem pauta, nós não somos profissionais. É o primeiro vídeo que eu gravo assim, né? E vamos saber dele o que passa na mente dele depois desses 27 ou 28 anos que passaram, né? Como ele vê hoje o sistema em relação à igreja, Bíblia, Jesus Cristo, Deus, céu, inferno, salvação, né? Então eu quero começar aqui perguntando aqui para o Salviano, que é meu amigo, que inclusive está hospedado aqui no meu humilde lar, em relação à igreja, né? Você chegou a ser um pastor, inclusive na época eu me lembro, eu acredito que se tivesse dado continuidade, pelo menos na visão que eu tinha, né, que é diferenciada de muitas pessoas, talvez seria uma das igrejas mais, vamos dizer assim, mais cheias do Recanto das Emas no dia de hoje. Eu tinha essa visão comigo interna, mas eu não podia falar, porque quem era eu? Quem sou eu, aliás, né? Eu não sou nem conhecido nem de nome, né? Quem é o irmão Hélio, né, para opinar, para falar e tudo. Então eu quero perguntar para você hoje. Hoje você não é mais pastor, você não congrega, como eu também não congrego, em igreja, em denominação, não. E eu quero saber a sua visão, o seu ponto de vista, o que você acha da igreja, do sistema. Enfim, vou te dar a oportunidade para você falar à vontade aí. Então, boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Pelo fato de eu não estar congregando e pelo que eu conheço de história e que tenho estudado, também eu sou, como a Bíblia diz que vós vós sois aí o templo, eu sou o templo do eterno Iá, como eu entendo que é uma grande revelação, inclusive da Bíblia. E eu estou apostando no conhecimento moderno da nova revelação da vida. Muito tempo fiquei, como você conhece, lutei e li a Bíblia algumas vezes, bastante vezes, li toda a Bíblia, não estudando, né, como muita gente acha que sabe, mas li. Tive em muitos pontos, entendia que há pontos que a gente não consegue entender, mas hoje dá para entender mais ou menos. Eu penso que dá para se entender que a Bíblia não é a Bíblia que a gente queria que fosse. Hoje eu entendo, não somente eu, mas muita gente, né, que ela está bastante misturada, manipulada pelo sistema religioso. Ou seja, aquela frase assim que a Bíblia é inerrante. Então essa frase já não existiria hoje, seria isso? Perfeitamente, eu entendo que não. Por quê? Não tem prova nenhuma que seja perfeitamente aquilo que a gente queria que fosse, porque muitas pessoas têm influência, tiveram influência. Aquele povo chamado de pais da igreja deixaram que as suas influências viessem a modificar muito a estrutura doutrinária da Bíblia. Bíblia, hoje, no meu entender, ainda é um bom livro. Um livro. Não mais como eu cria há alguns anos atrás, como sendo a palavra do Criador. Pode sim, claro, que tenha a palavra do Criador nela, mas ela não consigo compreender que seja a palavra completa do Criador. Ela teria, devido aos pais da igreja serem um dos principais responsáveis pela Bíblia, pela sua formação, pela sua edição, pelo seu conteúdo, você acredita que surgiu algumas manipulações nela que hoje deixa esse, vamos dizer assim, esse descrédito no ar da palavra. Seria isso? Perfeitamente. Eu entendo que houve muita influência
inclusive quem lê, porque de um modo geral, nós como crente participante dos cultos da igreja, nós não sabemos de nada, na verdade. Eu fiquei 35 anos preso no sistema religioso, acreditando em tudo que se prega. O que você chama de sistema religioso hoje? Eu chamo de sistema religioso todas as religiões, todo o sistema religioso realmente, dirigido pelos homens, porque os homens têm o poder de... Nesse caso seria todos os nomes denominacionais de igreja, isso engloba todo o sistema religioso? Eu entendo que sim. Porque aqui no Brasil, segundo pesquisas aí, existem mais de 15 mil nomes de denominações. E sempre trazendo doutrinas diferentes, ensinos diferentes. Eu me lembro que eu estava dando um estudo na igreja, entrevistado você, mas essa é uma experiência, tá? Aí a sobrinha da minha esposa perguntou para mim assim, tio, sobrinha minha de consideração também, né? Tio, mas cada um fala uma coisa, tu fala outra, eu vou acreditar em quem, tio? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou viver? Né? Um prega que você tem que guardar o sábado, outro prega que você não pode doar sangue, outro prega que você tem que pedir ajuda para Maria, outro vai lá, o pessoal tá rodando na igreja, outro vai lá, tá pedindo isso, aquilo outro, vende, compra isso, compra aquilo, que você vai ser curado, vai ser abençoado, vai prosperar. Então isso traz assim uma certa confusão na mente das pessoas. Isso seria para você o sistema corrompido do dia de hoje. É isso que eu estou entendendo? Eu defendo justamente isso. O sistema é todo esse aglomerado de ideias, de homens, que os homens se diz. Eles não quiseram aceitar a serem dirigidos, desde o princípio, não é de hoje, né? Só que hoje revolucionou muito a diferença, eu posso até chamar a discórdia, porque hoje se alguém tem uma boa influência, ele pode fundar uma igreja. E para mim, essa que é a palavra da discórdia. Você comentou disso aí, me lembrei de 2 eventos que eu vou lhe contar bem demais. Passou até na televisão, não lembro mais o canal. Uma mulher era cabeleireira, ela disse que ia mudar de profissão. Ia deixar de ser cabeleireira e onde era o salão dela, ela ia abrir uma igreja. Porque ele trazia muito mais lucro, ele daria muito mais renda. Ou seja, ele seria uma pastora, uma bispa, não sei, uma dirigente. Eu me lembrei de uma outra que, inclusive, eu por questão de ética, eu não vou dizer, dei estudo da igreja dela, né? E um dia eu encontrei com ela, ela falou assim, olha, irmão, eu estou tirando uma média de R$4.500 por mês, né? Quer dizer, numa crise dessa, a gente sabe que tem igreja que tem super salários, a gente sabe. Nós lembramos aqui, tá no YouTube, todo mundo pode ver, o pastor Silas Malafaia disse que tinha pastor na igreja dele que ganhava R$40 mil por mês, que merecia esse salário, né? E aí eu te pergunto, você como um conhecedor profundo, que eu respeito, admiro, como já te falei, você foi meu pastor no passado, você vê essa base para se ganhar dinheiro, para se enriquecer, você acha lícito? Você acha ilícito? Você acha correto? Porque na época eu me lembro que você trabalhava, inclusive trabalhava nos Correios, vou ter essa liberdade para falar, mas se eu não me engano você não recebia nem o que chama de pré-benda, né? Eu acho que você não recebia, não sei, você vai dizer agora. E você acha certo o pastor ser assalariado? Você vê isso como uma profissão? Você acha errado? Como você diz, Iá, ou o Eterno, ou o Pai, como você queira. Como ele vê isso? Assim, lógico que você não pode perscrutar, entrar na mente do Senhor para falar, mas eu quero ouvir sua opinião sobre tudo que está acontecendo. Hoje é bem diferente vou contar de 10 anos atrás, porque eu defendia o que todo mundo defende, porque a gente só pode defender ou falar aquilo que a gente aprendeu, que escutou. Como nós aprendemos que o trabalhador, como diz lá o texto, é digno do seu salário, então eu imaginei que fosse lícito, só que não para ganhar dinheiro, se fosse o caso para ele sobreviver, sobreviver, quer dizer, não é o que muita gente vive hoje, né? Que muitos realmente sobrevivem. Não é só isso, sobreviver que eu digo, viver uma vida digna, em paz. Mas também não cabe, de acordo com o que eu vi na Escritura e o que eu posso entender hoje, uma pessoa imaginar que para ser um líder, um pastor, um dirigente, ele tem que receber um salário. Como a ideia que todo mundo tem que trabalhar, e infelizmente,
eu conheci, eu olhando para o meu meio por onde eu passei, eu vi que não é um trabalho. Ser um pastor, muitos têm o seu salário, muitos recebem plebendo salário da igreja, mas não trabalham. Quer dizer, não visita os membros, suficiente, não cuida e não creem ao ponto de orar sequer para que cure os enfermos. Mas tem algumas igrejas ainda que botaram a plaquinha lá, campanha essa de milagre e tudo, mas ninguém vê nada, não existe milagre. Ou seja, só tem a faixa convidativa, né? A faixa convidando, mas as pessoas não recebem nada. Significa dizer, comecei a pensar, há alguma coisa errada. Não é assim. E eu próprio, irmão Hélio, eu me influenciei com um desejo muito grande de fazer alguma coisa a mais. Eu queria, eu orava, eu orei muito, eu jejuei, que eu creio que jejuar, como eu jejuei, não são muitos não. Eu fiz muitas campanhas de jejum. É claro que eu não falava para ninguém. E jejuava não era meia hora de jejum, eu já jejuava até o dia todo, era jejum de 24 horas, jejuei algumas vezes 3 dias, seguidos, sem comer, nada, somente bebendo água, porque eu entendi que a água eu preciso, o corpo precisa, né? Inclusive você fez lembrar de um livro que eu acho que você mesmo me emprestou, acho que é Jonas Borges, Jejum, Arma Infalível. Esse livro você me emprestou, li, gostei muito. Ali eu aprendi inclusive os tipos de jejum que existe, o natural, o parcial, o sobrenatural. Eu também tive muita experiência com jejum, busquei muito a Deus no começo da minha fé, enfim. Mas eu quero ressaltar uma coisa hoje, que foi falado na hora do almoço, eu até emocionei um pouco. Talvez você não sentiu essa emoção, mas eu senti. Quando a minha esposa disse, eu vi que ela falou de coração, porque eu conheço a minha esposa. Nós somos interligados, graças a Deus, né? Quase 30 anos de casado, então se eu não conhecer... Ela falou, aqui foi da alma, viu? Foi da alma e do coração. E você foi muito duro com a sua resposta. Mas lá em Provérbios 27:5 diz que é melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Você foi sincero. E ela falou assim, mudou o tom da voz, que a gente percebe. Ela falou assim, irmão, se algum dia você voltasse a ser pastor, eu me sentiria privilegiado. Estou parafraseando, que as palavras foram dela, talvez não tenham sido essas palavras. Gostaria muito de ser uma ovelha sua. Por quê? Porque nós conhecemos você. Nós éramos de dentro da sua casa como você era de dentro da nossa casa. Como até hoje é, né? Quer dizer, foi uma coisa que nasceu, né? Nasceu e fluiu. E vou mais longe. De todos os pastores que eu congreguei, hoje você é o mais presente. Para ser sincero, se eu for parar para analisar, é o que tornou meu amigo, né? É o que tornou meu amigo. É lá em Provérbios 17 diz que em todo tempo ama um amigo, na angústia nasce o irmão, né? Mas voltando aqui à nossa questão. Lá no Salmo, assim, congregai o meu povo, vós que comigo fizeste uma aliança. Lá nos Salmos. E lá em Hebreus 10:25, a Epístola aos Hebreus até hoje é questionada por quem escreveu, né, a Epístola aos Hebreus. Me fugiu o nome aqui, mas eu já... Não deixando a vossa congregação. Não, Hebreus 10:25 diz, não deixando as vossas congregações, como é costume de muitos e tal. Eu queria lembrar o nome do autor, mas depois eu me lembro, mas eu já li. Não é atribuído a Paulo, me fugiu aí, um dos pais da igreja, mas enfim. E como é que você consegue interpretar esses dois versículos? O de 55, né? Vós que comigo fizeste uma aliança, vós, povo, né? Povo de Deus, aliança, pacto, Antigo Testamento, e lá em Hebreus repete agora, que as pessoas usam muito, né? Ah, você não está congregando, não, Hebreus 10:25, está deixando de congregar e tudo, né? E como é que você vê tudo isso aí no dia de hoje? Isso é para você e para mim, né? Eu não sei se eu vou complementar a sua resposta. No meu raciocínio, e estudando as palavras mais profundamente, congregar é reunir. Pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. Não é como o sistema ensinou, que congregar é a reunião na igreja. Qualquer reunião é chamada de congregar, de congregação, de ajuntamento. Como o termo dos originais, que a igreja é um povo tirado, né? Para fora. Tirado para fora. Tirado Né? para fora. Esse culto, essa reunião pode ser em qualquer lugar, não especificamente dizer que eu tenho que congregar, tem que estar na igreja. Se eu sou a igreja, e se permite eu ir mais longe nisso, eu observando o texto,
que essa questão de igreja física foi criação do sistema para poder juntar mais pessoas, para dirigir grupos e não deixar pensar, porque na verdade o crente não pensa. Ele só pensa que vai ser salvo pela dificuldade, maioria, né, absoluta. Né? Não estuda, estuda só aquilo que vem da teologia da igreja. É um erro, porque a gente estudar só esse segmento, nós não vamos nunca ver os outros. Talvez seja isso que acontece na religião, de a gente ficar degradando uns com os outros. Né? Eu é que estou certo, ele é que está errado. Né? Se permite, eu até lembro, eu dirigi uma congregação ali, foi uma congregação que não produziu, eu acho que ali foi o máximo, né? Foi pouco tempo, mas eu chorava para que aquele produzisse, e eu estava lá um dia estudando sobre as religiões, né? A heresiologia, né? E você deve ter pegado do livro da Etade, sim, penso eu. Eu gostava de um livro, não sei se é Severino Pedro. Severino Pedro da Silva. Bom, um livrão grande, bom que eu tinha. E eu comia aquele livro, eu estava pronto. Inclusive, eu sempre fui pronto para combater a heresia. Mas eu estava orando na igreja naquele dia e lembrei, para que eu estou estudando a heresiologia? Para discutir? O que eu estou ganhando com isso? Ali veio um insight. Insight, cientificamente falando, é coisa que todo mundo tem em qualquer momento, né? É um pensamento, é um reflexo de uma situação, chama-se insight, né? É bom quem estuda inglês, é mais fácil de entender, porque a palavra é mais forte, né? Então, para quê? Para eu discutir. Então, naquele momento, sarou aquela questão. Nunca mais eu quis pegar nada que fosse tratado de heresiologia, porque a heresiologia hoje que eu vejo está em todos os corações, porque se eu falar uma coisa que você não crê, você pode dizer que eu sou herético. Exatamente. E isso é que a religião faz. Então a gente fica, em vez de amar e demonstrar o amor às pessoas, a gente tira a liberdade delas. Então nós, em vez de atrair a nós expelimos com a nossa agressão de dizer que ele é um herético, que ele é um herege. Eu acho que é muito deselegante, né? Naquele dia eu imaginei. É claro que eu não saí da igreja naquele dia por isso, mas eu dei uma mudada boa. O fato de hoje eu não estar congregando, eu tomei a decisão de não fazer isso, foi muito duro para mim. Inclusive, aproveitando a fala aí, você se tornou até assim mais radical do que eu, né? Porque eu sou tido como radical. Eu não sei se alguém já me chamou de desviado, se tiver chamado também não tem problema. É a minha comunhão com Deus, é Ele que sabe. Mas assim, eu ainda visito esporadicamente, eu vou numa Santa Ceia, vou num culto, entendeu? Mas você parece que cessou tudo, não vai mais nada. É isso mesmo ou eu estou enganado? Não, de fato, eu não tenho de forma nenhuma, eu fiquei igual quem fica com raiva do sistema, literalmente, por tanta coisa que eu li, que eu leio. E que você viveu, você presenciou, você sentiu na pele, aí você passou a ser mais reflexivo. Você começou a fazer uma análise mais profunda de todos os ângulos e chegou a essa conclusão. Cheguei, porque eu passei a analisar, talvez a religião não vai aceitar essa ideia de eu olhar para a vida ali. Não é que eu estou olhando para ele, estou vendo a mentira. Eu vivi na igreja lutando por casamento e eu vivi um casamento ruim. Não era aquilo que eu queria, né? Mas, por causa da religião, eu vivi. E, infelizmente, não foi só eu. Ou seja, você está vivendo uma fachada. Uma fachada. Você estava enganando a si mesmo e as pessoas que estavam em sua volta, que te conheciam, que conviviam com você. Justamente, é o que eu entendo hoje, né? Aí eu passei a entender, eu ver, porque como eu me tornei obreiro, então participava daquelas reuniões, então passei a ver muita coisa estranha diante disso, inclusive pastores. Praticamente brigar com a esposa em público, em púlpito, cortar e não dar oportunidade. Eu pensei que era só eu que sofria. Infelizmente, eu passei a perceber que uma grande quantidade daqueles que chamam-se obreiro como eu, vai uma vida muito ruim por causa disso. Então quando eu passei a entender isso, comecei a refletir sobre essa situação de não está certo. Mas a gota de tudo isso veio em 2019. Foi quando eu mudei para o Maranhão, voltei para o Maranhão. E lá eu fiquei um tempo muito
maior sem trabalho. Aí comecei a refletir mais no silêncio, no mato, na roça, comecei realmente a analisar e ver. Aí entrou uma grande ajuda que eu considero hoje para qualquer cidadão, a internet. Nós, no princípio, eu mesmo ficava dizendo que era do diabo, tudo era do diabo. Não é aquela questão daquele crente radical, tudo é do diabo, irmão, não assisti nada não, perder seu tempo. Não, mas hoje eu entendo. Não tem nada do diabo. É um sistema, é cultura. Agora, do diabo vai ser a forma como a pessoa vai compreender, como ele vai assumir toda esta situação.